Boa noite. Vou começar agora a segunda parte da aula de funções, né? Aula de funções aqui, parte 2. Qualquer aula 2, miserável 3. Mas, bom, tudo bem. Bom, para começar essa aula de funções, a gente precisa entender o que é módulo, né? Porque a primeira função que a gente vai ver são as funções modulares. O módulo de x, ele é denotado por esse símbolo, né? Que são essas duas barrinhas verticais aqui, e o x no meio, né, o valor que você quer o módulo. E o módulo, ele pode ser definido como a distância de um número ao ponto de origem na reta real. Então, eu não coloquei a reta real aqui, mas imaginando que a gente tem a reta real, certo? Tem o zero, que é o ponto de origem, e a gente tem também os números positivos na direita e os números negativos na esquerda. Se a gente tem, por exemplo, menos 2, como eu coloquei aqui, não existe distância negativa. Então, menos 2, a distância até o zero vai ser 2, a unidade 2. Por conta de ser o módulo poder ser lido como a distância de um número até a sua reta real, a gente nunca vai ter um módulo negativo e é isso que define, né, como o módulo se comporta. Então, aqui, por exemplo, aqui em estudos de sinais, eu coloquei, né, o módulo de x, ele é igual. Daí você tem que fazer um estudo de qual que é o sinal do número que está ali dentro. O módulo de x, ele vai ser igual a x se x for maior ou igual a zero. Porque se o número for maior ou igual a zero, a gente não precisa fazer nada para que ele seja positivo. Ele já é positivo dentro do módulo. Agora, o módulo de x vai ser igual a menos x se x for menor que zero. Porque como x vai ser negativo, o seu módulo tem que ser o inverso dele. Dessa forma vai ser positivo e a gente vai conseguir ver a distância, né, entre esse número e o ponto zero na reta real. Só que nem sempre a gente vai lidar com só um elemento dentro do módulo. Às vezes a gente vai ter que lidar com uma função um pouco mais complexa. Eu coloquei aqui uma função de segundo grau, que já tem uma complexidade mais interessante para a gente ver no módulo. Uma equação de segundo grau como essa daqui, x ao quadrado menos 4x mais 3, ela tem partes que são positivas, ela tem, e ela tem partes que são negativas, e essas partes elas são alternadas. Então, nesse exemplo aqui, as raízes dessa função são 1 e 3. Né? O que acontece? Se a gente pegar aqui, ó, 1 ao quadrado é 1, menos 4 mais 3 vai dar 0, e se a gente colocar aqui o 3, a gente também vai encontrar o 0. Então, são essas duas raízes. A gente sabe que essa é uma função quadrática que ela tem a concavidade para cima, certo? Porque o a é positivo. Então, entre as raízes, ou seja, entre 1 e 3, a gente vai ter uma região que é negativa nessa função aqui. Então, quando a gente for analisar os sinais, eu vou mostrar o gráfico na próxima página, a gente vai ter isso aqui. A função ela vai continuar igual se x for menor ou igual a 1 ou maior ou igual a 3, certo? Que são os intervalos em que ela é positiva. E essa função ela vai ser negativa, né? A gente vai fazer o simétrico dela se x estiver entre 1 e 3. Então aqui, se tiver entre 1 e 3, vai ser menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Aqui no gráfico isso fica mais claro. Ignorando a parte de propriedades agora, olhando só para o gráfico, a gente tem aqui que a reta vermelha é igual ao módulo de x ao quadrado menos 4x mais 3. Então a gente vê aqui que antes do 1, ela está positivo normal, certo? Ela é aquela função que a gente tinha visto antes. E depois do 3, ela também está igualzinha a gente tinha visto antes. No ponto 3 e no ponto 1, essa função ela não vai mudar
ela não vai mudar os sinais dela, porque o zero, ele é um número que não é nem positivo nem negativo, então a gente não precisa fazer essa mudança. Então, por convenção, quando x estiver num ponto em que zera o módulo, a gente não muda o conteúdo. Agora, quando essa função deveria ser negativa, né, essa parábola deveria estar aqui para baixo, a gente inverte ela, a gente deixa ela simétrica. Então, fica uma parábola para cima, certo? Com a concavidade para baixo. Então, a gente tem aqui uma junção de uma parábola com a concavidade para cima e uma com a concavidade para baixo. Dessa forma, a gente garante que a função está sempre positiva. Se está sempre positiva, então, perfeito, o módulo está feito da forma correta. Essa reta azul aqui, ela representa a função modular, né, a mais simples de todas, que é y igual à função de x, ao módulo de x. Se y é igual ao módulo de x, o que acontece? Quando x for menos 1, y vai ser 1, porque é aquilo que eu tinha falado antes. Se x é menor que 0, y vai ser menos x. O 0 a gente não muda, né? E aqui para frente a gente não precisa fazer nenhuma mudança, porque o módulo ele vai ser sempre positivo, e se o que está dentro é positivo, é só você deixar do jeito que está. O módulo ele tem x nos reais, então qualquer número real, né, qualquer número que a gente tem aqui na reta real, pode ser fração, pode ser número inteiro, negativo, positivo, vai estar no domínio, só que o contradomínio não é totalmente, ele não é a imagem dessa função, né? A imagem, no caso dessas duas aqui, é só os positivos, e dependendo do caso, você tem que fazer uma análise de qual é a imagem, de quais são os valores que o gráfico da função vai admitir aqui no y. Uma função modular, ela tem esse formato aqui. Função de x, né? Y em função de x é igual a módulo de x. F de x igual a módulo de x. Pode ser escrito tanto como f de x como y, né? O módulo, ele tem algumas propriedades que eles são importantes aqui para o nosso estudo de como funcionam essas funções. Primeiro, que o módulo de x ele é sempre maior ou igual a zero para qualquer x pertencente aos reais. Então, qualquer x que eu pegar, o módulo vai ser sempre maior ou igual a zero. O módulo de x é igual a zero se, somente se, x igual a zero. Então, o que isso significa? Se x é igual a zero, o módulo de x é igual a zero, e se o módulo de x é igual a zero, x é igual a zero. Não tem outra possibilidade para que essas coisas aqui, né, para que essas duas coisas aqui aconteçam, estejam relacionadas. Agora, o módulo de x multiplicado pelo módulo de y é igual ao módulo de x multiplicado por y. Isso para todo x e y pertencente aos reais. Então, se você tiver uma multiplicação aqui de dois módulos, você pode fazer o módulo dos dois termos aqui se multiplicando. Isso vale para qualquer número real. Aqui, ó, o quadrado do módulo é igual ao termo elevado ao quadrado. E isso também vale para todo e qualquer x pertencente nos reais. Agora, esse aqui é uma propriedade que ela parece meio esquisita, mas ela é uma forma de você entender que vai ser sempre positivo também. Porque o que acontece? Todo número, positivo ou negativo, quando é elevado ao quadrado, ele vira um número positivo. Então, por exemplo, vou abrir aqui o meu... deixa eu só aqui. E... letras, mas acho que dá para ler. Se eu pegar, por exemplo, 2 e elevar ele ao quadrado, eu vou ter 4. Se eu pegar menos 2 e elevar ele ao quadrado, eu vou ter... opa, não, eu fiz errado. Aqui é menos 2. Elevar ele ao quadrado, eu vou ter 4 novamente.
Essa parte aqui de cima não deu certo, porque se eu não coloco os parênteses, é como se ele estivesse fazendo... É como se eu estivesse fazendo essa conta. Menos 1 vezes 2 elevado ao quadrado. Então fica menos 1 vezes 4. Mas como vocês viram aqui, um número negativo ou um número positivo, sempre que eu elevo ele ao quadrado, né, sempre que eu elevo ele a algum número par, eu vou encontrar esse mesmo número, só que positivo. Eu vou ter ali o número quadrado, só que positivo. E quando eu tiro a raiz, é simplesmente para eu voltar para o valor original. Então, nesse caso aqui, por exemplo, vou limpar aqui, né? Eu vou ter aqui 2 elevado ao quadrado, é 4, e quando eu tiro, né, a raiz desse número, eu vou ter aqui 2 elevado a 1 sobre 2. Não, pera. É 4 elevado a 1 sobre 2. Desculpa. 4 elevado a 1 sobre 2, eu vou voltar para o 2. Então, é por isso que a gente faz a raiz quadrada de um número ao quadrado. O número ao quadrado vai sempre ser positivo, né? E a raiz quadrada vai fazer eu voltar para o módulo desse número. É meio complicadinho, mas é só uma forma de você deixar organizado assim uma ferramenta para você chegar no seu módulo sem ter que ficar sempre fazendo uma análise assim de mudar o sinal, porque às vezes você vai estar lidando com, como eu disse, funções mais complexas. Mas isso aqui ele é só formal. Não tem muita prática em exercícios mais simples, como os que a gente vê no Enem. E por último, o módulo de x sobre y é igual ao módulo de x sobre o módulo de y. Isso vale para todo y diferente de zero, porque, como a gente sabe, não tem como você dividir um número por zero. Então, se y fosse igual a zero aqui, essa divisão não ia dar um número inexistente, ela não se define, né? Porque você não consegue dividir x por zero. X por zero não é uma divisão que vai dar um valor real, né? Porém, vale para todo x pertencente aos reais, porque o numerador aqui pode ser qualquer número, incluindo zero, números negativos. Agora, a gente vai para a função exponencial. A função exponencial, ela é uma função que ela é baseada na potenciação, né? Então, eu coloquei aqui a forma dela. f de x é igual a y, né? Y em função de x vai ser igual a elevado a x. A é uma base qualquer que é maior que zero e diferente de 1. Então tem que ser positivo e diferente de 1. E pertencente aos reais também. Só deixa eu fechar aqui a minha parte. Bom, voltando. Ok. Eu só tive que responder uma coisa aqui, rapidinho. Aqui, a base A, ela tem que ser maior que zero, por quê? Porque se for zero, qualquer x que eu colocar ali vai dar zero, porque zero multiplicado por zero é zero. E tem que ser diferente de 1 pelo mesmo motivo, porque qualquer x que eu colocasse ali daria 1. Então a gente não teria uma função que varia. A gente teria sempre aqui 1 ou sempre aqui 0. E não tem muito sentido, não tem muita graça, digamos assim, estudar uma função desse tipo. Quando a gente quer ver uma função exponencial, por exemplo, a gente quer ver o crescimento ou o decrescimento dela, né? A gente não quer ver um traço reto. Isso seria muito mais... isso seria basicamente uma função afim, só que escrita de um jeito diferente. Agora a gente tem análise de crescimento e decrescimento. O que acontece? A função exponencial, ela pode ser crescente, como essa reta azul aqui, ou ela pode ser decrescente, dependendo somente da base. Então, se a base for maior que 1 e pertencente aos reais, a gente vai ter uma função crescente,
Porque, vamos pegar esse exemplo aqui. A gente tem y igual a 2 elevado ao x, certo? Então a gente vai ter aqui 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1, certo? Então a gente vai ter aqui que y é igual a 1. 2 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então a gente vai ter aqui o 2. Agora a gente vai ter o 2 elevado a 2. Ele vai ser 4. 2 elevado a 3. É 4 vezes 2, certo? A gente vai ter aqui o 8. E ele vai sempre crescendo assim, certo? Quanto mais a gente vai para a direita, mais ele cresce até o infinito. Qualquer número, o maior número que você conseguir pensar, você vai conseguir chegar nesse número utilizando a função exponencial. Ele vai ser sempre maior do que o número que você pensar. Ele vai até o infinito. Agora, quando ele decresce, ele vai tender, né, a zero, quanto mais à direita a gente for, porém ele nunca vai chegar no zero. Por quê? Se a gente tem, por exemplo, 1 sobre 2 elevado a x. 1 sobre 2 elevado a x, a gente vai ter aqui, quando x é 0, vai estar no 1, certo? Quando x é 1, vai estar no meio. E quando x for 2, a gente vai ter 1 quarto. Quando x for 3, a gente vai ter 1 oitavo. Quando x for 4, a gente vai ter 1 16 avos. E a gente vai sempre diminuindo, 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 até chegar muito perto do zero. E daí, quando você pensar que já está muito perto do zero, tem como chegar mais perto ainda. Só que a gente nunca vai chegar no zero. Porque o único jeito de chegar no zero, numa fração, seria se o numerador, né, que é o número de cima, fosse zero. Só que o número de cima aqui não é zero, é sempre 1. O que vai aumentando é o número de baixo. E quanto maior for o denominador, o número de baixo, menor vai ser o resultado, né? Então, quanto maior for o nosso x, já que ele vai, já que é uma exponencial, eu vou multiplicar aqui 1 x vezes, vai dar 1, e eu vou multiplicar 2 x vezes, que daí vai dar, como eu disse, números infinitamente grandes, né? Como a gente viu aqui em cima, na linha azul. Como o número de baixo vai ficando cada vez maior, o y vai ficando cada vez menor, só que é impossível chegar no zero. A gente diz que o limite de y com x tendendo ao infinito é zero, né? Isso é só uma forma de se dizer, vocês não precisam gravar isso, porque não vamos usar limites, mas é só para vocês saberem que quando x tende ao infinito, ou seja, quando x for o maior número que você conseguir pensar, y vai estar muito, muito, muito perto de zero, mas ainda não vai ser zero, certo? E quando x for negativo, a gente vai ter aqui o contrário acontecendo, certo? Porque, vamos lá, quando x é negativo, a gente vai fazer, nesse caso aqui, por exemplo, a gente vai ter aqui, se x for igual a menos 1, por exemplo, x é igual a menos 1, a gente vai ter que 2 elevado a x, né? A gente vai ter que 2 elevado a x é igual a 1 sobre 2, que é igual a 1 sobre 1. Então, sempre que o expoente, né, for negativo, o número ele vai ser uma fração em que o denominador está sendo elevado ao expoente. Então, a gente tem aqui 2 elevado a menos x, a gente vai ter 1 sobre 2 elevado a x, certo? Então, por conta disso, quando o x for negativo, a nossa reta azul ela vai ter o mesmo comportamento da nossa reta, não, a nossa curva azul vai ter o mesmo comportamento da curva vermelha. Vai chegar muito, 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 muito perto do zero, mas nunca vai chegar no zero. E a nossa reta vermelha vai ser o contrário, por quê? De novo, a gente vai, deixa eu pegar aqui o vermelho, né? A gente vai ter aqui, quando o x é negativo, a gente faz o inverso, certo? Então, se a gente tiver aqui uma fração, 1 em cima e o 2 elevado a menos x, isso aqui vai ser a mesma coisa que 2 sobre
1, porque, né, eu faço o inverso disso aqui. Não seria, se eu fosse fazer mesmo passo a passo, ia ficar 1 sobre 2, daí eu passaria o 2 para cima, e o 1 ficaria. Não tem necessidade de fazer isso, né? É só a gente inverter aqui 2 sobre 1. Então, quando a nossa reta vermelha estiver nos números negativos de x, nossa reta na curva, desculpe, eu estou confundindo muito. Quando a nossa curva vermelha estiver para a esquerda do zero, né, quando tiver com os números negativos, o y ele vai aumentando infinitamente, e é aquela coisa, o y é igual a 1 sobre 2 elevado a x, o quão grande você conseguir pensar em um número, essa curva vai conseguir ser ainda maior, né? Só que ela vai ser maior para a esquerda, enquanto o azul vai ser maior para a direita. Agora, a gente vai ver logaritmo. A última função que a gente vai ver são as funções logarítmicas. Para isso, a gente precisa entender algumas coisas sobre o logaritmo, que ele é meio confuso, mas ele não tem muito segredo, ele é meio difícil, principalmente por causa da notação dele, né? O logaritmo, ele é a função inversa da exponencial. Então, o que isso quer dizer? Eu tenho aqui que AY é igual a x, certo? A elevado a y é igual a x. Então, eu vou fazer de uma forma que o y fique isolado, certo? Digamos que eu quero descobrir qual que é o meu y ali, eu sei o meu a, eu sei o meu x, eu quero descobrir o y, então eu tenho que isolar ele. Eu vou isolar aqui o meu y, certo? Eu jogo ele ali para a direita e jogo o x aqui para a esquerda. Só que o que acontece? Se eu só, tipo assim, colocar o y no lugar do x e o x no lugar do y, não vai dar certo. Porque isso aqui não é uma soma ou uma multiplicação que a gente pode simplesmente passar dividindo. O expoente a gente tem que fazer com o logaritmo. Então, o que acontece? Eu quero isolar o y, eu vou transformar o x em um logaritmo de base 10. Então, o logaritmo, de base 10 não, de base A. Um logaritmo de base A de x é igual a y. Então, aqui, que nem eu falei aqui, o a é a base da função exponencial. Ele continua sendo a base aqui da função logarítmica. O que a gente vai mudar é que o que a gente quer descobrir não é o a elevado a y, mas sim qual o y que, quando a gente coloca no expoente de a gente encontra x. É meio confuso mesmo, quando a gente está falando só dessas notações assim, mas aqui a gente tem um exemplo que, com números, acho que fica mais simples. Então a gente tem aqui um logaritmo de base 2, né? Então eu quero descobrir o logaritmo de 8 de base 2. O que eu preciso? Eu preciso achar um número que, quando eu coloco como expoente de 2, eu vou ter como resultado 8. Então, eu sei que 8 é igual a 2 elevado a 3. Então, eu sei que o y é igual a 3. Para ficar mais simples, tem um esqueminha aqui, com as setas, né? O que acontece? Eu vou colocar, ó, o x está aqui, certo? O y está aqui e o a está ali, ok? Então, o que eu quero que vocês entendam é que esse lado aqui da seta e esse lado aqui da seta são iguais, só que eles estão escritos de jeitos diferentes para a gente encontrar coisas diferentes, certo? É a mesma coisa. Isso aqui é igual a isso aqui, né? Só que escrito de um jeito diferente para encontrar coisas diferentes. Essa parte aqui de baixo, né, os símbolos log e ln, eles são convencionados como, respectivamente, logaritmos de base 10 e de base e. E é o número de Euler, que é aproximadamente 2,72. Quando vocês estiverem fazendo operações com logaritmos naturais, né, que são os logaritmos de base e, você não vai precisar saber necessariamente qual que é o valor do número de Euler. Eu só coloquei aqui para não ficar uma coisa jogada, né? Então,
o que acontece? Se eu só escrever aqui, por exemplo, aqui eu coloquei o 2 como base, mas se eu colocasse só log, assim, escrito desse jeito, log de 8. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever log, certo? Que é desse jeito mesmo, de base 10 do número 8. É a mesma coisa. E ln é a mesma coisa que eu colocar, né? ln é a mesma coisa que o log, aqui, log, com o e na base. Certo? Agora passando para as propriedades logarítmicas. O logaritmo, ele tem essas propriedades aqui que são muito importantes, porque com elas a gente consegue calcular outros logaritmos muito mais facilmente, né? Então, por exemplo, o logaritmo, o log de 8, né, na base 10. Putz, como é que eu vou saber o log de 8 na base 10? Se eu tiver, por exemplo, o log de 2 e o log de 4 na base 10, eu consigo encontrar o log de 8 usando essas propriedades aqui. Então, as propriedades de logaritmo, até mais do que as propriedades aqui de módulo, né, são muito importantes de saber, porque em módulo aqui, por exemplo, vou voltar aqui para módulo, por exemplo, módulo de x vezes módulo de y é igual ao módulo de x vezes y. Beleza, você pode tanto usar essa propriedade aqui quando você está lidando com funções mais complexas, né? Mas se você estiver lidando ali com funções até o segundo grau, mais ou menos, você consegue resolver os módulos e fazer a multiplicação sem grandes problemas. Isso aqui também, você consegue fazer essa divisão aqui dentro do módulo ou fora do módulo sem grandes problemas. Agora, no logaritmo fica muito mais difícil, porque quando mexe com expoente, os números eles podem ser muito quebrados, eles podem ser frações, né, com muitas e muitas casas decimais. Então a gente tem que ver essas propriedades com mais cuidado, né? Aqui, o log de x em base x é igual a 1, né? Por quê? Sempre que eu tiver um logaritmo, né, um número elevado a 1, ele vai ter como resultado ele mesmo. Então, o que acontece? Eu tenho aqui o x. Eu quero descobrir x elevado a que número que vai dar x. Bom, x elevado a 1 dá x. Isso sempre acontece. É a regra do expoente 1. Sempre que o expoente for 1, o resultado é igual à base. O log de 1 para qualquer base x vai ser 0. Voltando lá para a exponencial. Por que vai ser isso? Porque sempre que a gente tiver um número elevado a 0, vai dar 1. Então, eu peguei aqui a mesinha para facilitar mostrar essa parte, porque essa parte que eu acho que fica bem mais fácil se eu for escrevendo aqui tudo certinho. Então, ó, aqui, x, né, elevado a y é igual a x. Eu sei que y vai ser igual a 1. Por quê? X elevado a 1 é igual a x, certo? Isso aqui a gente já viu antes, né, na parte de expoentes. Agora, essa parte aqui, né, a gente vai ter o log de 1 em base x, eu preciso aqui, x elevado a y vai ser igual a 1. Sempre lembrando disso aqui, né, quando você for reescrever o log para ver, né. Sempre que você for reescrever o log aqui para poder ver como seria a forma exponencial, certo? O x aqui é a base, então eu escrevo ele, né, no lugar do a. 1 é o logaritmando, então eu escrevo ele aqui no lugar do resultado. E o 0 aqui eu vou descobrir que é 0, né? X elevado a y é igual a 1. Qual que é o único número que sempre que eu
elevar a qualquer coisa vai dar 1. Eu vou saber que y é igual a 0. Por quê? Porque x elevado a 0 é igual a 1 para todo x existente. Qualquer x elevado a 0 é igual a 1. Agora a gente vai ter aqui log de a, né? Log de base a, com logaritmando x elevado a b. Isso aqui vai ser igual a b vezes log de x em base a. Então, por exemplo, se eu fosse escrever isso daqui, né? Ficaria log aqui, certo? De 2, de base 2, de 8, né? Eu poderia escrever isso como log de 2 a terça de base 2. Se eu tenho aqui, lembrando que o log de x em base x é 1, então log de 2 em base 2 é 1. O que vai acontecer? Eu vou ter 3 log de 2 em base 2, que vai ser igual a 3 vezes 1. Pronto, eu encontrei o 3, que é esse y aqui que a gente tinha encontrado antes. Ok? Agora, esse aqui já é um pouco mais complicado de simplesmente ver aqui. O log de a elevado a b, né, o log de base a elevado a b de x é igual a 1 sobre b vezes o log de x em base a. O que vai acontecer? Só um segundo. Ok. Bom, aqui, né, a gente vai ter o log de base a elevado a b, então a gente vai ter aqui a elevado a b, e eu vou ter x como logaritmando, certo? Eu quero achar aqui, só que isso aqui vai estar elevado a um y. Na parte de exponenciação, a gente sabe que, né, a elevado a b elevado a y é igual a elevado a b vezes y. Então, o que vai acontecer? Para eu encontrar somente o y, né, eu vou ter que retirar esse b daqui, entendeu? Se eu fizesse aqui, por exemplo, ó, log, certo, de base a, ok, de x vai ser igual a y, daí eu vou ter isso aqui que a gente tinha visto antes. Só que se eu colocar aqui um b, né, um bzinho, eu já não vou ter mais isso aqui, eu vou ter isto daqui que a gente viu aqui embaixo. Então, eu vou ter esse formato aqui, ó, a, b, y é igual a x. Qual que é o problema disso aqui? Eu só quero descobrir o y. Se eu só quero descobrir o y, né, eu não estou procurando por by, né, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse b, eu tiro ele daqui, divido o meu log, certo? E daí eu vou encontrar somente o y, porque quando eu for fazer o resultado só do a, eu vou ter esse formato aqui. Então, meu resultado seria by, dividindo por b, eu vou ter 1, que vai ser o y. É meio complexo, né? Mas é bom lembrar dessa propriedade também. Sempre que eu tiver uma base que é um número elevado a um outro número, né? No caso aqui é o a elevado a b, eu divido o logaritmo por b, eu vou encontrar, e eu posso tirar daqui, eu posso fazer o logaritmo só com a base a, eu vou encontrar o resultado do mesmo jeito. Agora,
Logaritmo de base A de x vezes y é igual ao logaritmo de x em base A mais o logaritmo de y em base A. Isso aqui volta lá para a parte de expoentes também. Eu tenho aqui a elevado a x vezes a elevado a y igual a b, b não, x mais y. Então, esse aqui é mais simples, né? Como o logaritmo é basicamente o expoente, né? A mesma coisa que o expoente. Eu só estou fazendo essa soma que tem aqui em cima para eu poder encontrar o valor de uma forma mais fácil. E a mesma coisa aqui, né? Eu tenho o a elevado a x dividido por a elevado a y, eu vou ter a elevado a x menos y, certo? Então, eu vou pegar isso daqui, eu vou transformar em logaritmo, e pronto, vai estar o resultado ali. Vocês podem testar isso com qualquer número, igual eu fiz aqui com o 8 e o 2, para ficar mais claro. Se vocês fizerem essas operações aqui com quaisquer números redondos ali, quadrados que vocês conheçam, vocês vão ver que essas propriedades, elas são verdadeiras, elas funcionam, né? E elas são muito úteis também. E elas são muito úteis, principalmente para função logarítmica, que é o que a gente vai, a última função que a gente vai ver hoje, né? A função logarítmica, ela tem algumas regrinhas, para fazer ela existir, que são importantes, né? Para todo A positivo e diferente de 1, a gente vai ter essa forma aqui. F de x é igual a y, que é igual a log de x em base A, e isso vale para todo x maior que 0. Né? E o A ele tem que ser positivo diferente de 1, por quê? Porque se a gente for voltar aqui na função exponencial, né? Eu tinha falado que se A for igual a 0 ou se A for igual a 1, a gente vai ter uma constante. E a gente não quer uma constante. E por que que tanto na exponencial quanto no logaritmo o A tem que ser maior do que o 0? Porque se for menor, a gente vai ter, por exemplo, menos 2 quando for elevado a 1. A gente vai ter como resultado menos 2. Daí a gente vai ter o menos 2 quando for elevado a 2, a gente vai ter como resultado 4. Né? Não vai ser mais negativo. Então, quando a gente fosse fazer o gráfico, ele ficaria, o gráfico cartesiano aqui, ele ficaria o menos 2 elevado a 1, ele estaria aqui. O menos 2 elevado a 2, ele estaria aqui. O menos 2 elevado a 3, ele estaria aqui. A gente até conseguiria traçar, né, curvas que mostrassem a tendência de crescimento ou decrescimento e tudo mais. Só que isso não é uma função propriamente dita, porque os números, né, uma função que a gente consiga estudar bem, porque os números eles vão ficar alternando. Então, não é prático a gente estudar assim. Então, a gente sempre usa a base maior que o 0. Não só não é prático, como não tem motivo e quase não tem como você estudar uma função desse jeito bonitinho aqui, assim, com uma curva contínua, se ficar sempre mudando assim os valores. E aqui, por que o x, no caso do logaritmo, né, é maior do que 0? Porque, vamos pegar, por exemplo, aqui digamos que a base aqui seja 2, né, a gente tem que log de base 2 mesmo, né, log de base 2, e a gente tem aqui como o logaritmando, a gente vai ter menos 4, certo? 2 elevado a que número dá menos 4? Não tem.
2 elevado a 2 é igual a 4. 2 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 4. Então, a gente não consegue chegar no menos 4. Se você coloca menos 4 aqui, né, a gente não vai conseguir chegar nesse logaritmo fazendo aqui as operações, né, que a gente estava fazendo anteriormente ali. Então, a gente não vai conseguir encontrar, né, esses valores. Agora, análise de crescimento e decrescimento. Assim como a função exponencial, somente mudando A a gente consegue fazer essa função crescer ou decrescer também infinitamente, né? O crescimento é caso A seja maior do que 1 e seja pertencente, né, aos reais. A gente sempre está trabalhando com números reais aqui, né? Sempre números reais. Então, aqui. A função ela é crescente aqui, no y igual a log de x. Como eu falei, o log de x aqui é base 10, né? Então, como eu tinha dito, quando ele vai chegando, né, perto do zero, ele não vai realmente chegar no zero, né? E quando ele está no 1, o y aqui vai ser igual a zero, né? Nossa, ficou todo torto, mas deu para entender. Como a gente tinha visto ali em cima nas propriedades, né? Log de 1 é igual a zero, e o log, quanto mais ele decresce, mais perto o x chega do zero, menor vai ser o valor de y. Mas x nunca vai chegar no zero, porque como a gente colocou aqui, x tem que ser sempre maior que zero. X pode ser o menor número que você consiga pensar, você pega e deixa ele menor ainda, não tem problema, desde que não seja zero, certo? Tem que ser um número, pode ser o número mais perto do zero possível. Se não for zero, essa função existe. E como existem infinitos números, né, entre o 1 e o 0, ele vai descer aqui infinitamente. E pode parecer que essa função ela vai ter um momento que ela vai parar de crescer, ela vai ter um limite aqui, né? Só que a função logarítmica ela não tem esse limite de crescimento. Ela vai crescer realmente cada vez mais devagar, certo? Só que ela pode crescer infinitamente. Conforme eu vou aumentando aqui o x, o meu y vai aumentando infinitamente, bem mais devagar do que a função exponencial, né? A gente tem aqui a função exponencial, ela faz uma curva para cima, né? Dessa forma aqui, que vai ficando cada vez mais vertical, e a logarítmica, né? Ela tem uma curva que vai ficando cada vez mais horizontal. Porém, as duas elas vão infinitamente. E a análise aqui do decrescimento é quando o A for maior que zero e menor que 1. Então, aqui eu coloquei o 1 sobre 2 para ser a nossa base, certo? E conforme vai chegando, o x vai chegando cada vez mais perto do zero, o y assume valores infinitos, né? Cada vez mais perto de uma reta vertical, mas nunca sendo uma reta vertical realmente. E ela vai assumindo valores cada vez mais baixos, né? Decrescendo, até onde for possível decrescer. Né? Agora, a última coisa aqui é a mudança de base. Então, aqui eu fiz essa formulinha aqui, né? Log de x sobre log de meio. Por quê? Se eu quiser, aqui nesse exemplo, log de b sobre log de b na base A, só que eu não tenho, né, esse log exatamente, eu posso pegar uma base que eu conheço para os dois, nesse caso aqui eu coloquei o x, e fazer log de b na base x sobre log de a na base x. Então, o que acontece? Aqui eu queria fazer o log de x com a base meio, só que eu não tinha como fazer isso, né, nessa ferramenta matemática, eu não tinha
uma forma de escrever isso. Então, o que eu fiz? Eu fiz log, certo? Log de x sobre log de 1 sobre 2. Lembrando que quando o log não tem nada escrito, você pode ler como logaritmo, né, de base 10. Isso aqui é igual ao quê? É numericamente igual ao logaritmo de base 1 sobre 2, né, dx. Então, eu fiz o processo inverso desse daqui, né? Eu fiz primeiro a divisão para chegar nesse valor aqui, mas quando a gente quer descobrir algum logaritmo numa base que a gente não conhece os valores, né? A gente pode usar essa fórmulazinha aqui de mudança de base. Então, digamos que eu quero encontrar aqui o log, deixa eu pensar, sei lá, a gente quer encontrar quanto que é 16, por exemplo, o log de 16 na base 2. Eu não sei, né, digamos, eu não sei qual que é o número que, colocando o expoente do 2, eu vou encontrar 16. Só que eu sei qual que é o logaritmo de 16 e qual que é o logaritmo de 2 na base 4, por exemplo. Eu sei que o log de 16 na base 4 é igual, né, a 2, e eu sei que o log de 2 na base 4 é igual a 1 sobre 2, por exemplo. Né? Então, o que vai acontecer? Eu posso transformar isso aqui numa divisão. Então, eu vou ter aqui em cima o log de 16 na base 4, e eu vou ter aqui embaixo o log de 2 na base 4. Eu vou ter aqui, então, o que eu vou ter aqui? 2, vou colocar aqui sobre 1, só para ficar mais fácil a operação com a fração, né? Sobre 1 sobre 2. Eu vou fazer aqui a operação de fração, né? O meio multiplica, os dois do meio se multiplicam, os dois das extremidades se multiplicam, então eu vou ter que 2 vezes 2 sobre 1 vezes 1, eu vou ter 4. Ok. Para garantir que isso aqui está certo, eu vou apagar essa parte aqui, né? E vou fazer, então, 2 elevado a 4, que foi o valor que eu encontrei fazendo essas operações. 2 elevado a 4, eu sei que é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Isso aqui é 4, isso aqui é 4, então eu vou ter 4 vezes 4. Eu sei que 4 vezes 4 é igual a 16. Então, pronto, está provado. Log 16 na base 2 é igual a 4. É igual a 4. E eu sei também que log de 16 na base 4 sobre log de 2 na base 4 é igual a 4. Então, pronto, eu consegui descobrir um logaritmo que eu não conhecia utilizando a mudança de bases. É bem confuso essa parte de logaritmos, né? Acabou já, mas o único jeito de você realmente lembrar esses processos certinhos e entender bem como é que você vai usar eles fazendo exercícios mesmo, porque é uma parte meio confusa de você só entender vendo assim, tem que colocar em prática essas formas, esses processos, né? Porque são processos bem, assim, bem computacionais, né? São regrinhas ali que você tem que seguir numa certa ordem para você conseguir chegar no resultado. Mas basicamente é isso por hoje. Muito obrigado, né, para quem assistir. E a gente se vê na próxima aula.